Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E Jesus, quando terminou de falar, a todos que estavam ouvindo naquele lugar, a multidão se admirou. Porque ele falava como quem tem autoridade. Foi isso, pastor? Que o senhor leu aqui? Eu gosto muito, podem sentar, amados. Eu gosto muito de ver esse versículo e meditar nele. Não foi algo que eu trouxe, mas o Senhor me tocou para que eu falasse sobre isso. E todo o tempo eu fiquei meditando e dizendo, e ele falava como quem tem autoridade. E isso é muito sério, amados. O que significa? Primeiro eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Porque se não tiver, eu falo sem o microfone. Então, o que significa alguém falar com autoridade? Só um parêntesezinho, porque é muito importante o que o pastor Diogo terminou de falar. O que significa falar com autoridade? Quando é que eu posso falar com autoridade? Quando é que vocês podem falar? Obrigada, amada. Com autoridade. Nós só podemos falar com autoridade quando aquilo que nós falamos, nós vivemos. Amém? Seria muito fácil só chegar e falar, você está errado, você isso, você aquilo. E a gente não viver aquilo que nós estamos falando. Jesus falava com autoridade porque ele vivia o que ele falava. Ele vivia em amor. Ele vivia perdoando. Ele sabia que ele tinha uma missão e ele recebeu essa missão. Será que Jesus escolheria morrer por nós? Ou ele foi obediente ao Pai? Ele escolheu obedecer ao Pai por amor de nós. É tanto, queridos, que no momento onde ele suou sangue, naquele momento de pressão, aquele momento que todos passamos, é um momento que você não sabe para onde vai, você não sabe o que fazer. E Jesus disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse momento, esse cálice. No entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Glória a Deus. Nesse momento, Jesus declarou o seu amor por nós. Quando ele escolheu, amados, morrer numa cruz, sendo Cordeiro Santo e limpo, por amor de nós. Ele escolheu obedecer ao Pai para que hoje nós tivéssemos a salvação. Jesus tinha autoridade. Por isso que ele falava, as pessoas absorviam aquilo. As pessoas eram transformadas porque ele falava e ele vivia. Amém? Glória a Deus. E eu estava vendo, na minha vida, eu nunca digo, isso é coincidência. Eu acredito sempre no agir de Deus. Sempre, sabe? Não existe acaso, não existe coincidência para mim. Existe o mover de Deus, existe às vezes uma teimosia da nossa parte. Existe muitas vezes o nosso querer por cima do querer de Deus. Existe, mas coincidência não. Para mim, não existe. E aqui na palavra de Deus, eu gosto de escrever para fixar. Em Lucas 13, e eu vou ler para vocês, Lucas 13,
Acho que está aqui. Eu não sou de decorar versículos, só alguns, tá? Eu olho, certo? Porque importa o que o versículo diz. É bom a gente falar para que a pessoa possa depois meditar, possa depois estudar sobre aquilo, se ela quiser se aprofundar mais ou receber mais. Porque cada momento Deus fala conosco naquilo que nós precisamos. Amém? Lucas 13:10 diz o seguinte: e ensinava no sábado, numa das sinagogas. Digamos que aqui, esse templo físico, porque o templo somos nós, do Espírito Santo, né? Nós trazemos Deus em nós, se estivermos limpos. Ou o Senhor, o teu Espírito sempre nos acompanha, porque Ele é zeloso. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da sua enfermidade. Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus diz aqui que Jesus estava numa sinagoga. Vocês imaginem a sinagoga onde os homens judeus, a sinagoga é o lugar onde as pessoas passam buscando conforto, buscando cura, buscando companhia, comunhão. A igreja é isso, não é isso? Na pandemia houve muitos problemas porque as pessoas queriam ir para as igrejas. Sabe, as pessoas queriam ter comunhão, queriam um conforto, queriam uma companhia. Nós temos a de Cristo, mas nós precisamos da companhia do irmão, de uma palavra do irmão usado por Deus. E imaginem aqui o Senhor Jesus junto com os homens aqui, ensinando o que era o que Jesus fazia. Jesus ensinava e orava. E a frente aqui, cheia de homens, muitos homens. As mulheres ficavam lá no fundão, lá atrás. Lá atrás. E aqui na sinagoga estava Jesus ensinando. E as mulheres bem longe, imaginem o templo cheio, bem cheio. Uns apertando, sabe, procurando um lugar, e as mulheres lá atrás. Por quê? Por sabedoria, eu não vou dizer discriminação. Eles achavam que se as mulheres ficassem na frente, elas iam distrair os homens. Elas iam levá-los à cobiça. Então, para prevenir, elas ficavam atrás. E Jesus ministrando, Jesus falando a palavra, Ele está aqui falando, os homens à frente. Vocês imaginem a cena. Eu fui professora de história, amo história. E eu sempre procurava levar meus alunos aos lugares onde eu estava dando aula. Estava no Egito, vamos para o Egito. Vamos imaginar. E vocês imaginem Jesus naquela sinagoga, ensinando, ministrando. E ele olhou lá atrás aquela mulher. O amor de Jesus se estendeu a ela. Ele passou por todos, mas o seu instinto cristão, o seu amor captou a dor daquela mulher, a enfermidade daquela mulher que estava dominada pelo demônio, pelo inimigo. E de cá ele disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Glória a Deus. Queridos, onde Jesus está, ninguém se esconde. O que as pessoas fazem, postam, seja no Instagram,
seja num discurso. Jesus não está olhando o que ele está postando. Está olhando o que ele está dentro dele. Ele está olhando o que está no seu coração. Porque muitas vezes ali é para iludir. É mostrar uma aparência. Quando muitas vezes existe dor. É mostrar santidade. Quando muitas vezes não tem santidade nenhuma. Mas Jesus te vê aonde você estiver. E aonde você chamar por Ele, Ele vai estar lá. Presente, junto, te socorrendo. Mesmo quando você erra. Mas você diz, eu ouvi recentemente uma pessoa falar para mim. Ela disse, eu sei que eu estou errada. Eu sei que eu estou em pecado. Mas eu sei, glória a Deus, que a misericórdia de Deus me alcança. E um dia, eu estarei com Ele. Ela profetizou isso na vida dela. E é verdade. Aonde nós estivermos e Jesus sentir o chamado do nosso coração, Ele chega. Jesus ensinava a orar. Ele orava como uma forma lá na sinagoga de ensinar as pessoas que só a oração nos aproxima do Pai. Você pode ler a palavra de Deus. Você pode conhecer de Gênesis a Apocalipse. Não precisa ser cristão para fazer isso. Basta estudar. E você lê a palavra de Deus, mas se você não orar, você não tem comunhão com o Pai. Não tem. Já dizia Martinho Lutero, o fundador do protestantismo, ele dizia o seguinte: tenho tanto que fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas em oração. Podia acontecer o que fosse, ele tinha que ter aquele momento de conversa com Deus. Orar é conversar com o Senhor, é se entregar, é se abrir diante de Deus. Porque Ele sabe quem nós somos, mas nós precisamos falar para Ele. Nós precisamos dizer para Deus dos nossos medos. Ah, pastora, mas não é para ter medo, mas Ele sabe que a gente tem. Ele sabe. Não é para ficar ansioso, mas Ele sabe que a gente fica. E Ele não quer que a gente minta. Eu muitas vezes chego para o Senhor, e eu gosto de orar de madrugada, enquanto meu esposo está lá tomando banho. E eu chego para o Senhor, e eu digo assim, Pai, eu estou com medo. Pai, eu estou um pouco ansiosa com isso. Eu sei que não é para eu ficar ansiosa, mas eu estou. Me ajuda. Tira essa ansiedade. Me socorre, porque o Senhor é o meu socorro. E a tua palavra diz que a gente nem se preocupe com o dia de amanhã. Eu só tenho hoje. Amanhã eu não sei. Então por que me preocupar? Mas a gente se preocupa. E a gente vê irmãos cristãos que às vezes têm um problema de saúde. Aí você pergunta, e aí? Aquele problema seríssimo. Como é que você está? Não, estou boa. E não está. Está mentindo. Ainda não fiquei boa, mas vou ficar. Amém? A mulher que tem um marido que é terrível. E aí elas, meu marido é uma bênção. Mentira! Ele não é uma bênção. Ele vai ser. Profetize sobre ele. Profetize. Meu marido não é fácil, mas ele vai ser uma bênção. Ele vai ser, eu profetizo. E ele vai ser uma bênção. E eu vou estar com ele. Eu vou estar com ele para juntos sermos bênção no altar do Senhor. Nunca minta. Nunca minta, porque o nosso Pai é luz e é verdade. E nós só temos cobertura quando nós falamos e vivemos a verdade da palavra de Deus. Amados, se posicionem em oração.
Se coloque diante de Deus e a bênção das suas orações vai vir sobre sua descendência. Vai vir. Porque é promessa de Deus. Você conversa com Ele, Ele está ali do seu lado, jantando com você, tomando café com você. Você estava sentado ali, de repente, sem nem pensar, eu passei a mão assim na cadeira, como se tivesse, Jesus está aqui comigo. Deus está aqui. Todos nós passamos por problemas, queridos, porque nós estamos num corpo carnal. Nós estamos num corpo carnal, falamos coisas como loucos. E depois você diz, meu Deus, para que eu falei isso? E Deus disse que não é para falar. E a gente fala. Só não deixe apodrecer, se arrependa imediatamente. E se errar, se coloque diante de Deus, não deixe para o dia seguinte, faça logo. A palavra de Deus, eu acho tão interessante a falta de temor de quem conhece a palavra de Deus. Porque a palavra, eu pego muito esse exemplo porque aconteceu comigo. A palavra de Deus diz que se você for levar sua oferta e se você tiver alguma diferença com seu irmão, converse com seu irmão e vá botar sua oferta. Porque de nada ela vai servir se você não fizer as pazes com seu irmão. Às vezes você está diferente, não está de bico com ele. E a palavra é clara. É na palavra que está. E é para ser obedecida. Porque foi pela desobediência que o pecado entrou no mundo. Foi pelo orgulho que Lúcifer caiu e enganou muitos e desceu com ele. Então vamos falar a verdade, vamos obedecer a palavra. E se Deus diz, não bote a oferta. Se tiver problema com seu irmão, se resolva com ele. Depois você pode trazer ou deixa para outro dia. Se você acha que vai ter outro dia. E eu vejo irmãos com problemas chegar aqui. Ai, santo, bota lá a oferta. Sabe o que é isso? Desobediência. Deus não tem prazer na desobediência. E aí afasta você dele. Ocorre uma ruptura. Porque você agiu, você enfrentou Deus. Você fez o que ele disse que não era para fazer. E aí eu vou dizer para vocês, fui consagrada na igreja Ibai. Estava o pastor Antônio, pastor de Maceió, pastor Jurandir Felizardo, nem me lembro todos. Pastor Dernival, o meu pastor. E foi lá que eu fui consagrada. Eu sempre fui obediente, desde que me converti. E antes eu era obediente. Sempre fui, graças a Deus. Eu acho que Deus achou graça em mim. Eu louvo a Ele. E eu, quando o pastor Dernival dizia algo, eu podia não gostar. Eu podia não concordar, mas eu ficava calada. Quando nos afastávamos, eu chegava diante deles e olha, pastor, eu não acho assim, eu penso desse jeito. Mas o Senhor é o meu pastor. E eu vou estar do seu lado. E uma certa vez, eu não lembro o que foi, falou ou fez alguma coisa, ele é muito brincalhão. Muito. E eu não gostei. Júnior é o brincalhão, eu sou séria, sou fechada, agora eu sou carinhosa. Eu passo a mão na cabeça das minhas irmãs. Eu dou uma palavra, pego na mão de um irmão, porque a gente tem que ter esse zelo, né? Pego na mão dele, chamo a atenção ou faço um elogio. E no dia do culto, o pastor Dernival está lá no púlpito ministrando e veio a hora da oferta. Eu queria ofertar. Aí eu lembrei, eu disse, estou meio chateada com o pastor e eu ainda não conversei com ele. E fiquei, sabe, naquela luta. E oferta, aí eu estava no primeiro ou segundo banco. Me levantei, toda a igreja lá. Vim até ele, cheguei no ouvido dele e disse, me perdoe. Aí ele deu uma risada. Mas foi uma risada com vontade. Aí ele riu. Eu disse, por quê?
Aí eu disse, porque o senhor falou isso, isso e isso. E eu fiquei triste com o senhor, fiquei chateada. E eu preciso do seu perdão para eu ofertar. Aí está perdoado, eu nem sabia que você estava assim. É sério, amados. Você pode estar orando. Você pode estar conversando, mas viva o que você fala. Viva a palavra de Deus. Porque ler a palavra, dar exemplo, saber versículo de cor, não vai te levar para o céu, não. Não vai, não. E nem aquela pessoa que eu já vi muitas vezes dizer assim, não, eu vou para o céu. Ninguém diga que eu não vou, não vai, não. Porque ninguém vai entrar no céu, porque eu quero, eu vou. Só vai entrar se cumprir a palavra. Jesus falava com autoridade, e o exemplo é Ele. É Ele. Eu sempre digo lá na igreja que um dia eu quero dizer exatamente como Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas hoje eu ainda não posso dizer, porque tem coisas que eu ainda faço que Jesus não faria. E eu digo muito, quando você estiver numa situação que você não sabe o que fazer, mas você vai optar por seu desejo, por sua carne, se pergunte, Jesus faria isso? E a resposta vai ser não, mas você vai fazer. Porque muitas vezes você quer fazer a sua vontade e não a de Cristo. Amém? Para que a gente coloque o nosso coração, como Deus diz, filho meu, dá-me o teu coração. É tão bom ser administrado por Deus. É tão bom ser administrado por Jesus. E quando ele diz, filho meu, dá-me o teu coração, é porque o coração da gente, ele pende para um lado, pende para o outro, tem caminhos maus. Mas se você disser, Senhor, eu te entrego, não é entregar e segurando, não. É entregar e soltar. Está aqui, Senhor, meu coração é teu. Faça o que quiser, porque Ele vai fazer bem feito. Ah, vou passar ainda por tribulação, vou. Mas quem tem o seu coração é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Paulo disse em Efésios 5, 1. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Foi o que eu acabei de dizer. Vamos imitar Jesus? Sempre se pergunta, Jesus faria isso? Jesus sentaria para fofocar? Não. Jesus diria um palavrão? Não. E por que você está dizendo? Você não é imitador de Cristo? Amados, viver a palavra de Deus, tem gente que diz que é difícil. Eu digo, como é difícil? Amar, perdoar, ficar leve, viver uma vida de santidade, sem fofoca, sem inveja, sem ciúme, confiar, porque se o meu filho sair de casa e eu não tiver confiança em Deus, eu vou atrás dele. Que vida eu vou ter? Como é que eu digo que eu confio no Senhor e fico atrás catando? Senhor, está com o Senhor. É difícil? É, mas a gente precisa entregar. E Deus só age quando a gente entrega. Deus só age na nossa vida, na vida das pessoas por quem nós oramos, quando nós entregamos a Ele. Você vai, às vezes, dar algo para alguém resolver e diz, olha, está aqui essa pasta. Vai resolver e solta a pasta, a pessoa sai com ela. E para Jesus a gente disse, Jesus, toma em tuas mãos. Aí segura Jesus de um lado e a gente do outro. E você termina puxando para você. Quando eu morei em Maceió, meus filhos pequenos, eu tinha o maior medo deles serem raptados. Orava, pedia, crente novinha, recém-convertida. Eu fui convertida no momento que aceitei Jesus. Glória a Deus. E uma vez eu saí para trabalhar na Caixa Econômica, eu morava em cima, perto da gruta. E eu saí para trabalhar, deixei os 3 filhos, a secretária. Na minha casa tinha um primeiro portão que levava para a outra garagem. Tudo fechado, muro alto. Tinha o dia que o leite passava, o dia que o
o caminhão do lixo passava, o caminhão do lixo, viu? E eu desci, eu estava sem carro. E eu desci, fui lá para baixo, desci a ladeira, era numa rua onde morava o ex-presidente Fernando Collor, a sogra dele. Eu fui lá para o posto para esperar um ônibus ou um táxi. E quando eu estava lá, eu comecei a criar na minha cabeça que o leiteiro ia passar, a menina ia abrir o portão e meus filhos iam sair. E eu fiquei ali, né? E passou o primeiro ônibus. E aí eu continuei pensando assim, meu Deus do céu, Senhor, protege meus filhos. Pai, cuida dele em nome de Jesus. Não deixe que nada aconteça, tudo pequeno. Raíssa, eu acho que tinha uns 3, 4 anos. 7 e 8. Os outros 2. E aí passou o primeiro ônibus. Passou o segundo. E eu ali, né? Aí eu disse, ela vai abrir esse portão. Meu pai do céu. Eu já estava agoniada. Era como se ela tivesse acontecido. Na minha cabeça. Sabe o que eu fiz? Passou um táxi. Eu peguei o táxi. Vamos ali naquela casa. Ele subiu, não era muito longe. Perto, que eu fui de pé. De salto ainda mais. Quando cheguei na casa, portão fechado, eu chamei. A menina veio abrir, aí eu disse, nem pegue leite hoje, nem bote o lixo fora. Feche o portão, não abra para ninguém. O taxista viu, aí disse, meu Deus, como a senhora é nervosa. Eu peguei o táxi, me leve na Caixa Econômica, lá embaixo, na Rosa da Fonseca. Isso não é vida. Eu não tinha a confiança que eu tenho em Cristo. Eu achava que eu ia resolver. Aí a minha sogra, sábia, numa situação dessa, ela me disse, Raimundinha, minha filha, entregue seus filhos a Deus. Porque se Ele não cuidar, em vão vão ser seus cuidados. Glória a Deus. E eu entreguei. A partir desse dia que ela disse isso, eu descansei no Senhor. Passei por muitas coisas, mas eu gosto de orar. O meu primeiro chamado por Deus foi na área de libertação. E o segundo foi na área de intercessão. Não é fácil. Quando a gente é intercessor, chamado por Deus, não é fácil. Porque a todo momento você tem que estar se dobrando, todo momento você tem que estar de joelho, a todo momento. E tudo que acontece, você não acostuma com as coisas ruins. Todo o tempo você sente por tudo. Mas a oração, amados, a oração é a única coisa que proporciona a nós uma intimidade com Deus. Aí o Senhor lhe dá sonho de coisas que vão acontecer. Aí você ora, repreende, neutraliza. Se for bom, você diz, do Senhor eu recebo, Pai. E acontece. Já tive muitas situações em que o Senhor me deu sonho. E eu repreendi, graças a Deus estou de pé. Os meus filhos sabem. Quando tem qualquer sonho, mãe, eu sonhei isso, não sei o quê. Repreendeu, repreendi. Pronto, meu filho, descanse. Porque quando ele dá um sonho, ele diz, conte o sonho. Quando ele dá um sonho, é para que a gente se previna e busque a Ele. Amém? Queridos, é maravilhoso falar de oração. Porque oração é conversar com Deus. Nesse momento a gente está conversando com o papai. E você ora baseado na palavra de Deus. Quando eu disse, sede meus imitadores, como imitadores de Deus, como filhos amados, é porque se você imita Deus e você ora, você é vitorioso. Você tem vitória porque você imita Cristo, conversa com Deus, conversa com Jesus, conversa com o Espírito Santo. É vitória. É fortaleza. Você se fortalece quando você conversa com Deus. Jesus não faz nada por acaso. Acho que vocês estão lembrados. Quando Jesus saiu e foi em direção a uma cidade, e ele disse que convinha a ele passar em Samaria.
Ele disse: me convém passar em Samaria. Samaria eram povos que tinham inimizade com os judeus. E ele foi para Samaria com seus discípulos. Chegando em Samaria, ele ficou próximo de uma fonte. E os seus discípulos foram comprar mantimentos. E ele ficou ali próximo daquela fonte. Foi por coincidência? Não. Quando ele disse que ia passar em Samaria, é porque ele tinha um propósito em Samaria. Quando Jesus, onde ele chega, ele tem propósito em cada vida. Às vezes a pessoa diz assim: eu vou para a igreja, mas vou por ir, porque recebi o convite. Você que pensa, você vem porque Jesus vai lhe trazer. E quando chegar aqui, a palavra vai lhe tocar. E ela vai tocar em você. E ela vai fazer um reboliço em sua vida. E nunca mais você vai esquecer. Até que você volte e se dobre diante de Jesus. Quando ele chegou, quando os discípulos saíram, a mulher samaritana chegou. Foi coincidência os discípulos ir comprar mantimento? Não. Eles foram porque Jesus precisava conversar com ela sozinho. Aquela mulher que era desprezada na cidade, por causa da vida que ela vivia. Mas Jesus veio para todos. Para todos. E não quer perder nenhum. E aquela mulher samaritana, Jesus falou a vida dela. E transformou a vida daquela mulher. Que era de outro credo. Que era inimiga dos judeus. Mas quando Jesus falou, ele trouxe a mudança para a vida dela. E esse foi o propósito pelo qual ele precisava passar em Samaria. E os discípulos chegaram depois que ele tinha feito a obra para a qual ele foi chamado. Queridos, oração. Quando as pessoas chegam aqui na igreja, a igreja está aberta, eu não sei, lá na nossa igreja acontece, eu digo que é uma igreja hospital lá. As pessoas chegam doentes, a gente cuida, depois elas voltam para a sua igreja. Ah, pastora, então chega e sai. Sim, voltou para a sua igreja. Vai resolver. Quando a pessoa tem um problema na sua igreja, não é para ela sair porque teve um problema, é para ela resolver o problema. E depois é que ela vai decidir se sai. Primeiro tem que resolver. Você não pode sair da igreja e ir para outra e ficar pulando, porque em cada igreja você vai achar problema. Tem joio e tem trigo. Então, o problema tem que ser resolvido no lugar de origem. Ah, eu vou sair daqui porque meu vizinho é assim, assim, assim. Eu vou morar em outro lugar. Lá você vai ter um vizinho também com problema. Porque às vezes o problema não é dele, é seu. Primeiro a gente resolve. Acontecia muito na Caixa Econômica aqui na Serigi. Às vezes as pessoas chegavam e vocês sabem como Deus usa. Aí dizia assim: a senhora é crente? Eu dizia assim: pela graça de Deus. Ah, porque a senhora é assim, assim e tal, é pela graça de Deus. Ah, eu sou, mas estou desviada. Eu dizia: vixe, meu Deus do céu, desviado? E está me dizendo isso? Se você está dizendo que você está com saudade de voltar, por que não volta? Era assim, puf. Por que não volta? Não, porque eu tive um probleminha, então vai resolver o problema com o seu pastor. E se dissesse: eu vou lá, onde é a igreja da senhora? Dizia: primeiro resolva o seu problema. Vai resolver o problema com o seu pastor. Você tem que resolver para ficar bem com ele, senão você nunca mais vai poder ofertar. Glória a Deus. Quando nós oramos, amados, o poder de Deus é liberado em nossa vida. Quando nós oramos, o poder de Deus é liberado em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia em Mateus 6:33. A palavra de Deus falou, ainda há pouco, sobre imitar a Deus como filhos amados. Imitar. O que é imitar? É agir como Jesus agia. Em Mateus 6:33, diz o seguinte, eu acho que vocês conhecem.
Foi Mateus 6,33. Imitar a Jesus, certo? Efésios 5,1. Mateus 6,33. Buscar. Buscar primeiramente o reino de Deus. Então você busca o reino de Deus, imita Jesus, você é filho, você tem acesso direto ao Pai. Aí você chega diante dele, papai, vem aqui, eu preciso de ti. Senta com ele, conversa, se resolve, diz os seus erros, que devem ser muitos. Todos eles, porque Jesus conhece todos. Agora você precisa confessar. Aí você diz todos os seus erros, conversa com o papai. E o que é que vai acontecer? Você vai sair leve. Vai deixar o seu pecado, que você não tem força para deixar. Mas se você pedir a Deus, Ele vai te dar essa força. E você vai deixar. Agora precisa ter o seu querer. Eu conheço uma pessoa, e aí eu não posso citar o nome nem de onde é, que ela fumava. Eu gosto muito de contar testemunho que eu presenciei. E ela fumava, era dessa grossurinha. Eu acho que meu dedo está mais grosso do que ela. Muito magrinha, era um cigarro acendido no outro. Ela se converteu primeiro do que eu. Era professora da escola bíblica dominical de uma grande igreja. E quando ela saía da igreja, que chegava em casa, a primeira coisa era pegar um cigarro. E eu dizia, não faça isso. E eu pedia a ela, não faça não. O pai pedia e ela sempre não tinha força para deixar. Um dia, a decisão é nossa, amados. Um dia, ela contou que chegou na igreja, foi dar aula, na escola bíblica dominical. Sabe aquele dia que o filho pródigo tomou consciência do que ele tinha feito? O dia que ele acordou e disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Nesse dia ela estava na escola bíblica, Deus tocou nela e ela parou e disse, meu Deus, eu sou convertida, sou tua filha e eu dependo de um cigarro. Professora, quer dizer, não vivo o que eu prego para os meus alunos. Eu não quero mais isso para a minha vida. Ela disse para Deus lá sozinha, mas ele não é isso. Mas em pensamento. Ela disse, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Me liberta, eu te peço, me ajude em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Quando chegou em casa, pegou todas as carteiras de cigarro que ela tinha, rasgou e jogou no lixo até hoje, para honra e glória de Deus. Cuidado com o que você pede a Deus. Porque se você pedir de coração, Ele faz. Ah, eu tenho uma enfermidade. Às vezes você já tem aquela enfermidade quase como uma cria sua. Você não quer nem se libertar dela. Mas se você quiser e disser, Senhor, eu não aceito mais isso. Você vai travar uma luta dia após dia. Mas o Senhor vai te libertar. Mas tem que vir do coração. E muitas vezes, tem algo na nossa vida, na sua vida, na minha vida, que permanece e que faz a gente sofrer, para que a gente não esqueça que Ele é Deus. E somente Ele pode nos libertar, nos curar e nos salvar. Muitas vezes, como Paulo pediu a Deus e ele disse, Paulo, a minha graça te basta. Se eu te tirar o seu espinho da carne, talvez você deixe de ser. Deus conhece a gente. Essa pessoa que você é. Então, muitas vezes a gente carrega uma cruz e a gente queria que Deus aliviasse. Tem momentos que Jesus carrega por nós. Porque quando o Cirineu pegou aquela cruz de Jesus e levou um pedaço, é para mostrar que na nossa vida também, quando a cruz está pesada demais, é Jesus quem carrega. É exemplo da palavra. Não tinha precisão daquele homem carregar a cruz de Jesus por um pedaço. Mas ali foi para a gente ver que vai ter momentos na nossa vida, Jesus era homem.
Vai ter momentos na nossa vida que a gente não consegue carregar a cruz e a gente cai de joelho e diz: Senhor, não consigo levantar. Aí Jesus diz: levanta, porque agora eu vou carregar por você. Glória a Deus. Esse é o Deus que eu creio. Um Deus que me carrega. Um Deus que me suporta. Um Deus que cuida de mim, que me ama. E muitas vezes eu digo: Senhor, ache graça em mim. Bom, né? Ache graça em alguma coisa que eu faça. Sabe? Ele nos carrega. Ele nos ama. Ele nos salvou. E Ele sempre nos coloca num lugar melhor. Todas as situações da minha vida. Situações de eu estar prostrada. E dizer: Senhor, eu não posso, eu não tenho mais força. Eu não consigo. Mas eu tinha muito temor de sair da presença de Deus. E eu ajoelhava já querendo sair. Mas quando eu me ajoelhava e eu dizia: Senhor, eu não posso. Eu não consigo, eu não suporto mais. Mas se o Senhor me levantar, eu vou fazer a tua vontade. Amém? Sabe o que acontecia? Eu estou aqui. Nunca Jesus me deixou no chão. Ele sempre me levantou. E tem momentos que a gente passa para que a gente lembre que Ele é Deus e Ele pode tudo. No vale, no deserto, a gente se lembra muito de Deus. Mas no pasto verdejante, muitas vezes a gente esquece dele. E vai curtir o pasto verdejante, vai tomar banho no córrego, na água cristalina e esquece de Deus. Mas quando a gente permanece muito tempo ali, naquela água cristalina, que não é para permanecer, é para passar pelo vale da sombra da morte, algo acontece e aí a gente se lembra de Deus. Amém, queridos? Orar. Ler a palavra. Está em linha com a palavra. A sua oração vai subir. E os efeitos você vai receber em vitória na sua vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe.